Uma jovem, depois de receber uma indenização, decide comprar uma casa para ter um investimento para o futuro. O lugar em questão não estava impecável, mas a princípio pareceu um bom investimento. Entretanto, assim que ela passa a viver na casa, coisas estranhas começam a acontecer. Uma brisa sopra no interior da casa mesmo quando está tudo fechado, algo parece rastejar pela casa durante a noite e por aí vai. Eu não consigo morar na casa que eu comprei. Vamos começar pela história. A única razão pela qual eu consegui comprar uma casa sozinha na minha idade é que eu praticamente ganhei na loteria. Uns 4 anos atrás, o cara para quem eu trabalhava se mostrou um monstro completo e a indenização finalmente caiu na minha conta uns 6 meses atrás. Eu não sabia direito o que fazer com a grana, eu não tenho grandes ambições nem sonhos para minha vida. Não preciso de carro caro nem essas coisas. E sim, uma família seria legal um dia, mas eu definitivamente não tô com pressa de forma alguma. Por outro lado, as pessoas me disseram que eu não podia deixar o dinheiro apodrecendo na minha conta e, sinceramente, eu não confio muito em ações. Então resolvi fazer uma coisa. Comprei uma casa. Aí a nossa protagonista diz aqui que a corretora com quem ela estava tratando os negócios ali não era a criatura mais simpática do mundo e que ela deixou claro para essa corretora que ela queria uma coisa simples, uma coisa básica, mas que não fosse em condomínio, dentro de um condomínio, porque ela já tinha ouvido umas histórias sinistras de pessoas que moram nessa situação. Ela também disse que a localização não importava muito, porque ela estava tirando um tempo do trabalho para poder reorganizar a vida dela, e como ela não tinha filho pequeno, que ia precisar ir para escola e tudo, então a localização não era uma coisa tão relevante. E ela comenta que até chegou a brincar com a corretora que ela não se importava se fosse uma casa com alguma história sombria. Obviamente, desde que o preço do imóvel refletisse esse fator. A corretora não ficou lá muito feliz com isso, mas ela concordou. Ela me mostrou algumas casas, e a que me chamou mais atenção foi uma casa térrea, construída nos anos 60, a meia hora de uma cidade pequena no oeste. A localização não era das melhores, e a própria construção tinha alguns probleminhas, tipo reparos improvisados feitos por um dono antigo, mas eu me apaixonei pelo preço e pela tranquilidade da área. Oficialmente faz parte de uma pequena cidade, mas as casas são bem espaçadas, então você não tem vizinhos intrometidos e não ter que escutar conversas dos outros é uma bênção. Chamei um cara para verificar a estrutura e a fundação, e ele também deu sinal verde. Então eu assinei os documentos. E agora, desde quarta-feira da semana passada, eu sou a dona oficial da casa. E foi aí que os problemas começaram. Ela diz aqui que no dia da mudança ela levou todos os móveis dela para casa, só que ainda assim parecia vazio, parecia bem espaçoso, porque na casa a única coisa que tinha ficado eram 2 guarda-roupas. E aí ela diz também que 2 das janelas estavam com um problema que elas não fechavam direito, e isso pelo visto passou despercebido tanto pela vistoria quanto por ela mesma durante a visita. Outro problema é que às vezes a pressão da água diminuía, mas era por poucos segundos, assim, era coisa rápida, então não foi um grande incômodo. Só que em um dos quartos ela achou um pó branco no chão. Bem, a primeira noite que passei lá foi horrível. Eu senti uma brisa mesmo com todas as janelas fechadas. Tinha um assobio suave que me mantinha acordada, e pior de tudo, eu sentia um cheiro estranho, mofado, toda vez que eu fechava os olhos. Sinceramente, depois que eu acordei pela terceira vez, eu pensei em vender tudo de novo e voltar para a cidade, mas não foi assim que me criaram. Na manhã seguinte, fiz o que sempre faço, uma lista de coisas que precisavam ser feitas. Primeiro, chamei alguém para verificar a caldeira e os canos, mas não houve problemas com a pressão da água quando ele estava lá. Então, o cara pegou meu dinheiro e foi embora. Depois, liguei para um amigo para me ajudar a olhar todas as janelas e encontramos 3 delas com pequenas frestas, mesmo fechadas. Eu resolvi o problema com fita adesiva e anotei para chamar alguém que pudesse trocá-las. Em seguida, depois que meu amigo foi embora, tentei descobrir de onde vinha o assobio e o cheiro ruim. Comecei pelo sótão, fiquei no centro e esperei alguns minutos para algo acontecer. Nada. E aí ela diz que se moveu ali pela casa, né, tentando encontrar de onde vinha o som, de onde vinha o cheiro, mas não achou nada. Só que em mais 3 cômodos ela achou aquele pó branco e eles estavam sempre perto da parede. Eu me lembro de sentir essa inquietude pela primeira vez. A curiosidade falou mais alto e eu me abaixei e peguei um pouco daquela coisa entre os dedos.
Estava seco e não tinha cheiro de nada em particular. O alívio que senti não durou muito, no entanto. Achei mais 2 cômodos com aquela coisa branca no chão, e meus pensamentos se voltaram para cupins ou coisas do tipo. Já era quase meia-noite, então decidi simplesmente ir para a cama e esperar o sol nascer novamente antes de começar a procurar por possíveis pragas. Aí no dia seguinte, enquanto ela estava esperando o cara que ia resolver o problema das janelas lá, ela começou a perceber outras coisas pela casa. As luzes desligavam quando ela saía de algum cômodo, tinha um som de raspar que vinha do quarto ao lado, um leve resquício daquele cheiro ruim aparecia de vez em quando ela entrava em algum cômodo, e mais daquele pó branco pelo chão. Só que não tinha nenhum resquício de inseto, ela não achava nenhum inseto morto pelo chão, e quando ela encostava o ouvido na parede para ouvir melhor, ela não ouvia nada. Foi então que comecei a ficar paranoica, pelo menos acho que sim. De vez em quando eu sentia como se alguém estivesse me observando, e não era só quando eu estava em um quarto específico. Eu podia descer as escadas e parar de repente, porque eu podia sentir os pelos dos meus braços se arrepiando. Enquanto eu estava escovando os dentes, achei que eu ouvia alguém passando pela porta do banheiro. Assim que eu começava a dormir, sonhava que eu ouvia uma pessoa rastejando pela casa, e coisas assim. A cada dia, eu me via quase que esgueirando-me de um cômodo para o outro, ouvindo ruídos suspeitos na minha própria casa. Isso não era o que eu tinha imaginado quando comprei essa casa, eu tinha que admitir. Só que essa paranoia parecia aumentar. Aí aqui a coisa começou a ficar ainda mais esquisita, porque tinha dias que coisas sumiam da geladeira dela, tinha vezes que ela acordava de manhã e quando ela descia, ela percebia que os quadros da sala estavam assim meio tortinhos, meio pro lado. E teve uma situação em que um cobertor dela desapareceu e reapareceu em cima do sofá 2 dias depois. E isso tudo estava incomodando tanto ela que ela começou a achar que estava ficando louca dentro daquela casa. Só que aí ela diz que isso mudou 3 dias atrás. Depois de tomar um banho à noite, onde a água de repente falhou de novo e eu senti uma brisa fria soprando pelo banheiro, eu finalmente cheguei no meu limite. Vestida de calça comprida, com o celular na mão, corri para o primeiro quarto onde eu tinha encontrado aquela poeira branca no chão. E assim que entrei, pude sentir aqueles olhos em mim de novo. Aquele quarto tinha sido a minha pedra no sapato desde que me mudei. Era um dos dois com um guarda-roupa, e não importava o que eu fizesse, sempre parecia meio arejado lá dentro. Fiquei no centro dele por 5 minutos, olhando ao redor e ouvindo. Nada se moveu, mas eu não vou desistir dessa vez. Em vez disso, caminhei até o lado, bem até o ponto onde a coisa branca tinha caído, e pressionei meu ouvido contra a parede. Eu podia ouvir minha respiração pesada, então coloquei a mão na boca. O som não parou, nem ficou mais baixo. Com o ouvido ainda na parede, eu podia ouvir alguém respirando, talvez a 2 centímetros de mim. Eu congelei completamente e ouvi essa outra pessoa inspirando lentamente e depois expirando novamente. Parecia rouco e velho. Acho que quem quer que estivesse lá percebeu que eu tinha notado também. A respiração parou e então eu ouvi o mesmo barulho que tinha ouvido quase toda vez que me deitei na cama. Um som de raspar enquanto alguém movia seu corpo dentro da parede. E então começou lentamente a rastejar para longe. Meus olhos caíram sobre o guarda-roupa e eu estava correndo em direção a ele antes que o barulho pudesse desaparecer. Algo dentro de mim gritou para fugir, mas eu não ouvi. Eu não podia. Eu precisava saber. Sem perder mais nenhum segundo, rasguei a porta do guarda-roupa e olhei para dentro. Parecia normal, vazio. Sem pensar direito, chutei o painel traseiro e senti ele se mover e quebrar, então vi ele cair para dentro. O barulho dentro da parede ficou mais alto quando a pessoa lá dentro começou a acelerar. Eu gritei para ela, liguei a luz do meu celular e me atirei para dentro do guarda-roupa. Uma onda daquele cheiro mofado me atingiu antes mesmo que eu pudesse colocar a cabeça lá dentro. Ainda assim eu continuei, eu queria ver o que estava escondido nas minhas paredes, e quando finalmente consegui colocar minha cabeça e braço lá dentro, dei uma olhada na figura se espremendo na esquina do vão entre as paredes. Era pálido, velho e magro, com cabelos brancos e mãos e pés calejados. Essa coisa, essa pessoa desapareceu, e tudo o que eu pude fazer foi olhar para o espaço vazio entre meus quartos quando ouvi ele rastejando e se arrastando para longe. Eu não o segui, eu não sou tão idiota. Em vez disso, me afastei e liguei para a polícia enquanto corria para a cozinha.
Me armei com uma faca. Os policiais chegaram 20 minutos depois, o que ainda acho completamente inaceitável, mas enquanto eu os guiava pela casa até o guarda-roupa, pude ver as expressões em seus rostos mudarem de irritadas para perplexas. Um deles colocou toda a parte superior do seu corpo lá dentro e olhou ao redor com uma lanterna antes de recuar rapidamente e balançar a cabeça. Não havia como ele rastejar naquele espaço, ele me disse, e sinceramente eu entendo. Acompanhada pelos dois policiais que agora estavam esperando reforços, nós caminhamos pela casa, ouvindo o barulho do homem nas paredes. Acho que a última vez que eu o ouvi se mover foi em algum lugar no primeiro andar. Ele estava correndo na nossa direção, depois rastejando para cima. Passei os últimos 2 dias em um hotel, quase sem conseguir dormir, enquanto um dos policiais teve a gentileza de me dar atualizações. Eles encontraram 4 pontos de entrada por enquanto, todos localizados em cômodos diferentes, escondidos em guarda-roupas ou até mesmo como saídas de ar falsas. De alguma forma, o cara instalou uma torneira nos canos, o que explicava a queda repentina na pressão da água. Pior ainda, eles também encontraram o que parecia ser uma baioneta velha e enferrujada, que foi usada para arranhar buracos nas paredes, que poderiam ser escondidos pelo papel de parede. Eles descobriram mais de uma dúzia deles espalhados por toda a casa. Esse homem estava me observando, me seguindo, estudando minha rotina diária, eu acho. Estou feliz por ter descoberto tudo antes que a situação piorasse. Isso ficou claro quando o policial com quem tenho mantido contato me disse algo alarmante. Aparentemente, havia um tipo de diário em um dos vãos entre as paredes. Ele não disse o que estava escrito nele, mas sua recusa em me contar foi o suficiente. Infelizmente, eles não encontraram a coisa ou o homem que rastejava por dentro das paredes. Ele ainda está lá, eu sei disso. Escondido em algum lugar. Não tem a menor chance de eu colocar os pés naquela propriedade novamente. Eu adoraria incendiá-la e lavar minhas mãos disso, mas tenho medo de que não seja tão fácil, certo? Então, alguém quer comprar uma casa? A área é ótima, mas seu colega de quarto é péssimo. Pelo menos posso garantir que está barato. E assim nossa história encerra. Bizarro, né? Mano, sério, essas casas americanas, com esses vãos entre as paredes, na moral. Eu gostei dessa história porque ela é curta, mas bem eficaz. É um terror bem realista, né? Infelizmente, essa coisa de pessoas vivendo escondidas dentro da sua própria casa é uma coisa que acontece. E pelo visto é uma coisa relativamente comum por lá, porque direto eu escuto histórias sobre isso. Nossa, sério, cara, eu amo as nossas casinhas de tijolos. Viu? Não sejam um porquinho preguiçoso, construam casas de tijolos. Outra coisa é que, apesar de eu ter gostado da história, ela não estava muito bem escrita. Então eu precisei reescrever algumas partes para que ficasse mais claro. Eu não alterei nada da história, tá? Eu realmente só fiz alguns ajustes ali em algumas partes. Outra coisa foi esse diário que ela mencionou no final. Eu queria saber o que estava escrito. Provavelmente seria um bagulho muito macabro? Seria, mas assim, a curiosidade ela é maior. Eu não ia deixar essa passar. Eu ia apertar esse policial até que ele me dissesse o que estava escrito lá, gente. Eu não ia conseguir, não ia. Mas enfim, era isso. Eu tô bem feliz que vocês gostaram desse novo quadro. Eu ainda não tô muito certa sobre o formato dele, mas enfim, com o tempo eu vou ajustando. Quero também dar as boas-vindas a todo mundo que chegou no canal nessas últimas semanas aí. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, que estejam se divertindo. E é isso, espero que cada vez mais amantes do terror se juntem a nós para que nossa comunidade continue crescendo. Se gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar para dar aquela fortalecida. Muito obrigada por assistir, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.